Olá, amigos do Brasil de Turru. No quarto bloco vamos falar de inícios. Os inícios são feitos sempre com o gesto preparatório, que é um gesto que indica ao grupo onde começar. Para inícios na cabeça do tempo, inícios estéticos, como a gente chama, nós precisamos simplesmente de um gesto preparatório, com uma boa respiração, com um bom impulso, suficiente impulso, como dissemos já no primeiro bloco. E vamos aqui utilizar o compasso quaternário para mostrar diferentes inícios em diferentes pontos do compasso. O início, o gesto preparatório para um início, ele sempre é feito, ele parte do ponto anterior ao tempo que vai começar, do tempo anterior. Por exemplo, se a música começa no tempo 1 do compasso quaternário, nós vamos iniciar o gesto preparatório do ponto do tempo 4. Por exemplo, aqui. Para iniciar a música no tempo 2, o gesto preparatório inicia do ponto do tempo anterior, ou seja, do tempo 1. Mesmo pontos da posição inicial. Para iniciar a música no tempo 3, partimos do tempo 2, do ponto anterior. E, para encerrar, para iniciar a música no tempo 4, partimos do tempo anterior, o tempo 3. Ponto do tempo 3. Mais uma vez, com o compasso completo depois. Para inícios em fração de tempo, inícios anacrústicos, nós precisamos de 2 gestos. Às vezes é possível se fazer um início anacrústico com um gesto, mas para quem está no início do desenvolvimento da técnica de regência, eu sugiro que sempre trabalhe com 2 gestos, sendo que o primeiro deles é neutro e o segundo configura impulso, o gesto preparatório de fato, para o início da música. Por exemplo, se temos uma anacruse para um compasso quaternário, nós vamos utilizar os 2 tempos anteriores, o 3 e o 4, para fazer esse início. Um 3 neutro e um 4 com impulso. Uma vez mais, com o compasso quaternário inteiro depois. Mais uma vez, entendam bem, agora sem música. Gesto neutro, impulso, para começar. Mais uma vez, um quaternário com anacruse. Início de um compasso ternário com anacruse. Lembre-se, quais são os 2 tempos anteriores? 2, 3 e o compasso. Ou seja, é importante que o primeiro gesto seja absolutamente neutro, sem descarga de energia. Sai neutro, impulso, e aí configura-se a condição ideal para que a anacruse esteja clara para todo o grupo. O próximo passo do nosso quarto bloco é trazer a parte expressiva, as outras características que o gesto tem que ter, porque na verdade regência não é indicar tempo simplesmente. Nós precisamos carregar no nosso gesto de todas as características implícitas na música. Então o gesto tem que ter tempo, caráter, dinâmica e articulação. Com o tempo, nós vamos desenvolver a nossa técnica para que a gente possa, de fato, apresentar todos esses elementos em cada gesto, em cada indicação musical. A técnica avançada é a técnica que traz esses elementos sempre, em cada gesto. Então, por exemplo, nós vamos dar exemplos agora de gestos com diferentes dinâmicas. Por exemplo, um pianissimo.
piano. Mezzo piano. Mezzo forte. Forte. Fortíssimo. Agora, como variar de uma dinâmica para outra? O crescendo e o diminuendo. É importante que o crescendo apresente uma amplitude, um aumento na amplitude do gesto e o diminuendo o contrário, ou seja, uma diminuição da amplitude do gesto. A gente viu que para dinâmicas piano a gente precisa de um gesto pequeno, para dinâmicas menores, e quanto mais forte a dinâmica, maior o gesto, mais amplo. Agora vamos fazer as variações. Nós vamos começar com um compasso quaternário em pianíssimo, vamos crescer e vamos diminuir. Vocês viram que a mão esquerda ela é muito importante para indicar diversas ideias musicais. A partir de agora, pensem que a regência não deve ter duas mãos paralelas fazendo a mesma coisa. É importante que a mão esquerda, que é uma ferramenta tão forte, ela indique outras coisas, que ela sustente, sublinhe a ideia. Agora nós vamos fazer um pequeno crescendo de 2 compassos, crescendo e diminuindo de 2 compassos, e eu vou dar uma sugestão de uso da mão esquerda, por exemplo, para sublinhar esse crescendo e diminuindo. Ela pode fazer inúmeras coisas, mas é importante que durante o estudo da regência a gente busque a independência de mãos. Outra coisa importante que tem que estar contida no gesto é uma trajetória clara para cada tipo de andamento. Então nós vamos dar alguns exemplos que vocês devem buscar de andamentos e vejam como o gesto ele induz o grupo, pode induzir a tocar em um andamento adequado para esse caráter. Largo. Adágio. Andante. Allegro. Articulação. É importante mostrar que tipo de articulação a orquestra, o coro ou a banda tem que tocar. Por exemplo, um gesto para legato é um gesto sem ângulos, totalmente circular. Então, dentro do padrão de compasso, temos que mostrar círculos. Por exemplo, um legato internário. Já o staccato é o oposto do legato. Gestos curtos, angulares, com muito impulso, mas sem excesso de amplitude, são ideais para mostrar um bom staccato. Aqui um staccato em quaternário. Agora, um outro exemplo, por exemplo, de tenuto, ou seja, notas longas, articuladas, sem necessariamente serem ligadas. Agora vou apresentar
uma forma de reger acentos. Nós vamos fazer um compasso quaternário com alguns acentos alternados. Uma última forma de articulação possível, dentre tantas, é o forte piano. Um forte piano fica muito claro quando indicamos um forte e imediatamente ocorre uma mudança brusca na amplitude. Ou seja, de um gesto grande para o forte, ao chegar a atacar o forte, imediatamente ocorre um freio no gesto. Dessa forma. Um compasso inteiro, com 2 forte pianos. Como última proposta de elemento que nós temos que trazer para o gesto, tenho aqui algumas sugestões de caráter. São inúmeros os caracteres em música que nós podemos encontrar, e aqui vou trazer 3 ou 4 exemplos para que fique claro a diferenciação de caráter que a gente precisa mostrar para o grupo, para a orquestra, para a banda, para o coro. Por exemplo, um caráter pesante. Agora, um caráter leggero, leve, piano em um quaternário. Por exemplo, no leggero você precisa de um gesto menor, mais leve, um pouco mais, com menos peso, menos tensão muscular e um pouco mais de ângulo. Agora, um caráter expressivo, que muitas pessoas indicam sem batuta e que fica às vezes até mais fácil para conjuntos corais. E com esses gestos expressivos, eu termino a nossa videoaula de Brasil de Tourou para a arte da regência. Naturalmente, a regência envolve muito mais do que esses princípios que eu pude trazer para vocês aqui agora, mas com certeza, se buscarem um bom amadurecimento musical, uma boa formação musical e uma clareza gestual que reflita um conceito musical, certamente vocês vão conseguir grandes frutos, seja com a sua orquestra, com o seu coro, com a sua banda, ou na sua comunidade, na sua escola, ou no teatro. Com certeza os resultados serão muito bons a partir de uma técnica amadurecida. Boa sorte no seu estudo!